É, galera, Abel Ferreira sondado pelo Paris Saint-Germain. Vamos ver, né? Deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Vamos ver o que aconteceu depois da goleada do Palmeiras, que os comentaristas rasgaram elogios ao Verdão. O Palmeiras não se desconcentra. O Palmeiras, ele tá no Maracanã, jogando contra o Vasco, alguém vai falar assim, o Vasco era no Maracanã, torcido, o Vasco vinha de uma vitória 2-0. Daqui a pouco ele olha pro placar, tá 2-0. É. E aí ele vai lá e faz 2-1, faz 2-2 e vai buscar e quase faz o terceiro gol. Ele vai jogar fora, né? É claro que... A maneira como esse time resistiu ao Atlético o ano passado na Libertadores. Exato. Né? Com a expulsão no primeiro tempo do Danilo. 2 a menos. É um aspecto... Jogou. É um aspecto que poucos técnicos prestam atenção, e o Abel está nessa lista seleta de técnicos que prestam atenção na questão mental, na questão de não se desconcentrar, de manter o foco no jogo, independentemente do que o placar mostra. Essa é a verdade, essa é a grande questão. Porque se o placar mostra 2-0 com um time com um a menos, um olha para o outro e fala, pô, acabou. Não te acabou. parece um diálogo claro com o que o segundo tempo de ontem pediu ao Flamengo? Claro! Exatamente o que o segundo tempo de ontem pediu ao Flamengo. Ou possível. a partida contra o Racing também. Exatamente. Com o Racing É possível tendo um fazer jogador a analogia. menos. O futebol não te permite, qualquer esporte, mas o futebol, principalmente o futebol jogador, não te permite se desconcentrar, não te permite dizer assim, pô, já está tudo certo. Agora. Não, e o Palmeiras é o mais bem acabado exemplo disso. Nem sempre você vai considerar o futebol vistoso, encantador. Jogou mal sábado contra o Santos. Só que o Palmeiras, quando joga mal, empata 0-0. E nem sempre vai vencer, vai empatar. Porque não existe time imbatível no mundo. Nem o Manchester City é imbatível. Nenhum time é imbatível. Mas a capacidade de concentração, de manter o foco no jogo, de se concentrar, de estar atento aos movimentos do adversário, isso é coisa rara. E aí eu volto a como cada um tem usado o seu dinheiro. O Palmeiras perdeu no começo do ano jogadores importantíssimos, cara. Danilo, Scarpa, fora o Wesley, fora Veron, que tinham saído, que era opção de banco. Cara, sem alarde, sem barulho, Arthur, Richard Rios, manejo de elenco, já está de novo... E sem o técnico se vitimizar em entrevista. Já está de novo na ponta dos cascos. Sempre que falou de questão de reforço, o Abel não deu um tom de vitimismo a isso. Não, temos sempre que procurar falou sobre reposição, o campeonato. mas... É claro que precisa, mas jamais se vitimizou. Isso é muito importante também. Dá uma olhada no que o Paulo Nunes falou ontem no Segue o Jogo da TV Globo sobre o ataque do Palmeiras. Depois me digam se vocês concordam ou discordam. Paulo Nunes, o filósofo. Que tem as características, né, parecidas com a do Scarpa, traz para dentro, tem uma canhotinha, é muito rápido e nas mãos, né, do Abel Ferreira, ele vai ganhar muito, porque o Abel encaixa esse contra-ataque do Palmeiras em cima desses três atacantes. E ele é um deles, jogando muito, Thiago. Olha como ele entra no segundo pau, ó. Jogada do Rony de novo, outro centroavante, né, que se movimenta muito. Rony, Dudu e Arthur hoje é o ataque mais perigoso do futebol brasileiro. Eu estava ouvindo e essa frase me fez assim, opa, o ataque mais perigoso do futebol brasileiro? Porque no nome, no cartaz, você pensa em Pedro, Gabigol, Hulk, Paulinho, Suárez, né? Dudu, Arthur e Rony, não tem exatamente aquele cartaz, aquela fama, né? Mas eu fiquei com essa frase, o ataque mais perigoso do futebol brasileiro. Cano, que é o artilheiro do futebol brasileiro no ano, o ataque mais perigoso. Bom, a gente foi buscar números de outros ataques. O Palmeiras tem um trio de ataque, o Galo tem uma dupla. Nos números, o Hulk tem 27 jogos, 18 gols, o Paulinho 26 jogos, 13 gols. Então, no total aqui, 31 gols. No Fluminense, só o Cano tem 24. 24 mais 4, 28, mais 3, 31 gols. Flamengo, 37 gols. Nos números, o ataque do Palmeiras parece até um ataque fraco, né? 16 gols. Dudu não é um jogador artilheiro. O Arthur é um jogador de 8 gols na temporada, 5 pelo Palmeiras, 3 pelo Bragantino. O artilheiro do Palmeiras é o Veiga, com 11. É isso, é aí que tá. O Palmeiras e o Rony tem 7 gols. Então, o trio de ataque a que se referia o Paulo Nunes não é exatamente o ataque mais perigoso nos números, na fama, no cartaz. No entanto, quando eu penso em mecânica de jogo no momento... Eu entendo que o que o Paulo Nunes falou, quando ele falou sobre ataque, ele não foi sobre o trio de ataque, é a maneira como o Palmeiras ataca. Quando o Palmeiras ataca, ele tem um ataque mais perigoso
do futebol brasileiro no momento. E aí não é apenas uma questão dos nomes. É como o Luiz lembrou aqui, o Rafael Veiga. É o seguinte, o Palmeiras, ao atacar, ele desenvolve uma forma de atacar e de pressionar, de dificultar a vida do adversário, que ele é o mais perigoso. Eu gosto muito do Então você concorda que é o ataque mais perigoso? Do movimento do Palmeiras, concordo. Eu não concordo, não. Do Fluminense, melhor. Mas eu acho que o Palmeiras, quando você vai atacar, ataque. Fluminense é melhor. Você tem um adversário postado lá atrás e seus atacantes têm que abrir um caminho. Do Fluminense é melhor. O que eu acho que o Palmeiras tem é capacidade de adequação a diferentes cenários de jogo, resolver os problemas, marcar os gols. Isso aí eu acho que o Palmeiras tem. Olha a movimentação do Rony, gente. Ele dá uma finta de corpo, faz o atleta se distrair, pega a bola em velocidade, dribla o goleiro e faz. É um belo gol do Rony. O Palmeiras, às vezes, quando o adversário está postado, os jogadores de frente resolvem. Quando não resolve, você tem o Veiga para achar uma bola. Se é uma bola parada, que para mim, aí sim é a melhor do Brasil. Bola parada ofensiva do Palmeiras só tem comparação com a do Botafogo, que é muito boa também. São os dois times excelentes nesse tipo de jogada. E assim, isso ganha jogo. Quando o adversário está fechado, quando está difícil entrar, isso ganha jogo. É uma parada que falta muito pro Flamengo. Luiz, você concorda com o Paulo? Eu entendo o que o Paulo da Mesa disse. Tem relação com eficiência. Sim, sim. O melhor é uma questão muito difícil da gente determinar. O mais perigoso, né? O mais perigoso. É o que faz mais com menos, seria isso? O que machuca mais, não. O que é mais incômodo pro adversário. É o ataque que, com menos chances, talvez crie as oportunidades mais claras. Não, eu acho aquele mais bem resolvido. Aquele que, assim, te machuca com pouco espaço e pouco tempo. Ele tem soluções que os outros não têm. Quando o Henrique fala do Fluminense, eu entendo, acho o Fluminense realmente, ao meu gosto, o time do Fluminense é o que eu prefiro ser encurralado pelo Palmeiras que pelo Fluminense. Então, eu sou o treinador de um time que está enfrentando e está tendo que se defender. Eu olhando para o futebol brasileiro, eu acho que ser encurralado tanto pelo Palmeiras quanto pelo muito desconfortável. É desconfortável de qualquer jeito. Entende? Olhando. Agora, o Fluminense ainda, embora tenha um ataque numericamente fantástico, 24 gols, 31 gols, mas há jogadores que ainda não estão completamente alinhados com o que o Fernando Diniz quer em movimentos ofensivos. O Keno é um deles. O Keno, o Lima, quando tem que jogar um pouco mais. No Palmeiras, essa afinação e a entrada do Arthur... Mas daí a trouxe longevidade. um componente muito interessante. Porque o Arthur, geralmente, você não tem essa combinação de velocidade com inteligência. Ou você tem velocidade ou você não tem inteligência. O Arthur combina as duas coisas. Ele tem velocidade e inteligência no jogo. E você vê como o contexto ajuda o cara, né? Ano passado, eu vou traduzir a fala do Paulo Nunes da seguinte forma. O ataque do Palmeiras, se você pisca, você dá um vacilo, é gol. Você tem que jogar 90 minutos muito concentrados contra esse time. E foi o que o Santos fez. O Santos entrou no sábado para jogar com o Palmeiras com uma única preocupação. Não podemos levar gol. Ele não chega tantas vezes, ele não tem um goleador como o Germancano, ele não tem o poder de finalização do Germancano, nem do Hulk, nem do Pedro, ou do Soares. Mas assim, piscou, vacilou, desconcentrou, agora, é gol. O Rizek ainda há pouco falava sobre a diretoria do Flamengo, tanto a diretoria do Flamengo quanto a do Palmeiras e como funciona diferente a diretoria do Palmeiras. Eu acho a recontratação do Arthur uma correção de rota. Porque o Arthur fez um campeonato brilhante pelo Bahia, era um jogador que estava pronto para ser reaproveitado pelo Palmeiras, e o Palmeiras o vende para o Bragantino. Tudo bem, era um jogador jovem. Ele quis também ser vendido. Tudo era bem. O interesse dele sair, porque ele, Arthur, entendia... Era uma grana boa, né? Não, era uma grana boa. De entrar. Mas eu acho que o Arthur teria merecido chances no Palmeiras. E aí o Palmeiras, quando percebe a oportunidade, o traz de volta, pagando mais, inclusive. Sim. Mas você... Pagando mais também por um jogador que estava melhor do que quando ele vendeu. Mas a verdade é que o Arthur, no ano passado, não fez um grande campeonato brasileiro. Mas ele é um ótimo jogador. Ele é um ótimo jogador. Mas junto com o Bragantino, e aí eu dou valor porque você falou, de como saber usar o dinheiro. Porque mesmo ele estando numa baixa, porque o campeonato do ano anterior dele foi muito mais forte que o de 22, o Palmeiras falou, não, a gente conhece o cara, ele vai encaixar no time. Ele era nosso. Ele vai oferecer o que o Scarpa oferecia de lado de campo, de trazer para dentro. Vamos investir. E aí, o próprio André, Arthur falou que a volta, ele se sente em casa nessa volta. Me permita uma coisa também. A gente criou, não estou dizendo que é o caso aqui, mas criou-se no futebol brasileiro a ideia que se você tem... Virou rave. Virou rave. Sorry. Criou-se no futebol brasileiro a ideia de que, tendo orçamento, você vai fazer o melhor. Não necessariamente. E isso é uma história de vida, não é
aquele que tem mais dinheiro é a melhor pessoa. O Luiz Castro outro dia deu uma entrevista muito boa, como geralmente como são as entrevistas do Luiz Castro, assim como o próprio Abel Ferreira, mas ele falou sobre essa questão. A gente às vezes olha, pô, o Flamengo tem um orçamento, porque, vai ser imbatível. Não, não vai. Porque uma das coisas que o futebol tem é a imprevisibilidade. E ela não está... O fato de você ter muito dinheiro não significa que você vai ser campeão de tudo e ganhar tudo. E dentro da imprevisibilidade, sempre pode ter um clube europeu que vem aqui e acaba com o seu sonho. Segundo o jornal L'Équipe, o grande diário esportivo da França, Abel Ferreira está em uma lista de cotados para cotados, vamos com calma, tá? Ninguém disse que fez proposta, de uma lista de cotados que são avaliados para dirigir, entre eles o Thiago Mota, Esse o me José surpreende. Mourinho, o Galhardo. Agora no clube, principalmente. Assim, por enquanto é uma informação que vem de um jornal, né? Assim, não tenho nenhuma notícia de que de que o PSG fez uma oferta, chegou no Palmeiras. É só um registro de que sempre há essa possibilidade. Ontem vocês, novamente aqui, você está sempre muito bem informado sobre a seleção brasileira, e eu entendo que se o Ancelotti não fechar, fica essa lenga-lenga, e não sei quando essa lenga-lenga vai terminar, mas se o Ancelotti continuar no Real Madrid e a CBF permanecer convicta na ideia de que a seleção brasileira precisa ser treinada por um técnico de fora, para mim, o técnico é o Abel Ferreira. Mas pode anotar aí, se o Ancelotti não assumir, aí é uma aposta, por aquilo que eu apurei, por aquilo que eu aposto mesmo. Acredito que o mais provável seja Jorge Jesus. Eu acho um equívoco. Ele está encantado com a possibilidade, o contrato dele acaba na semana que vem, dia 31, e é bem possível que, diante do encantamento dele com a possibilidade, ele coloque uma cláusula de renovação de que se a seleção ou uma seleção... Vem ele com aquelas cláusulas. Daqui a pouco chega um áudio também. Não, porque porque assim, seria maravilhoso. A chance dele assumir não é pequena. A CBF quer o Ancelotti e vai esperar até o último minuto possível. O último minuto é quando acabar a temporada. Vai esperar acabar a temporada para ter certeza de que teria ou não o Ancelotti. O Real Madrid diz, vou seguir com o Ancelotti, acabou o sonho da CBF, não tem papo. E aí o Jorge Jesus, sabe o que me na minha opinião, mas eu tô por aquilo que eu já apurei... Eu acho que português vai com o português, tá mais tempo eu não tô aqui. opinando, eu tô só... Não, eu tô opinando. O desenho do Jorge Jesus é muito bom. Não, eu não estou dizendo o que eu acho que seria o melhor. Estou dizendo o que eu acho que vai acontecer. Você diferente. E eu estou dizendo que eu acho que seria o Se melhor. a CBF escolher o Jorge Jesus, a CBF sabe que vai ter o apoio da maior torcida do país. Exato. Agora, você não pode escolher técnico de seleção brasileira pensando nisso. Nessa repercussão. Pensar em projeto. Trabalho por trabalho, o trabalho do Abel Ferreira, ele se revela, na minha visão, mais consistente e com mais continuidade do que o trabalho do Jorge Jesus. Concordo com vocês. Concordo. Eu apenas disse que não era uma opinião minha de quem eu buscaria. Estou apenas dizendo o que eu acho que vai acontecer. O que eu tenho nessa discussão toda de treinador da seleção, que é uma das mais saborosas atualmente, eu só me pergunto se o Real Madrid não tem decidido o que ele quer para o ano que vem. Um clube desse tamanho. Eu acho que a decisão do Real está tomada. Decidiu, e eu acho que o Ancelotti vai ficar, está claro para mim. O Real Madrid já estaria procurando outro treinador. A temporada do Real Madrid acabou, gente, quando saiu para o Manchester City. Vou te falar que isso não está decidido ainda. Eu acho que muito improvável, assim, que troque. Dando uma informação. Não, Ou a informação que Isso chegou não para tá- você, porque é o que está sendo passado nessa situação toda. O que são as pessoas Cara, envolvidas no processo já tem gente têm contratando falado. jogador, gente, para a temporada que vem. Sim. Já tem clube aí fechando, o cara fazendo exame. Não, eu confio no André, porque o André está muito bem informado claro que sobre sim, essa não tô história. questionando nunca a informação do André. Eu entendo, dentro do que você trouxe, eu só entendo assim, a temporada do Real Madrid acabou e se haver um rompimento, é claro que isso ainda não foi colocado sobre a mesa. Bom, o Ancelotti, que é claro que não é o Ancelotti que fala com o presidente ganha da com esse CBF. negócio se prolongando, nem o Ancelotti ganha. O Ancelotti tendo a proposta da seleção, ele ia bater na porta dos caras e falar, eu quero sair. Vocês Não, têm a proposta dúvida? ele Vocês tem. têm dúvida Não, se eu vou ficar? Eu Ele acho que está não sendo tem muito dúvida. profissional. Eu acho Pelo que não, contrário, mas eu acho que o acabou, Ancelotti está já sendo... acabou. Gente, a temporada pro Real Madrid é tocar agora 2, 3 jogos e a vida segue. Sim. Acabou. Eu acho que se fosse vir, já teria ele, Ancelotti, agora, depois da eliminação do City, batido na porta do Florentino, como é que vai ser? Sou eu ano que vem? É você. Então, acabou. Então, tô essa aqui. conversa vai acontecer Quero um quando terminar a lateral, um temporada. volante, um zagueiro, É o que um eu tenho meio-campo. informado. Essa conversa vai Mas acontecer. na tese do Henrique, a temporada já acabou. Sim, mas temporada o já Henrique não é o acabou. Florentino O Real Pérez. Madrid que não vai Quem decide esperar. isso é o Real O Madrid, Real né? Madrid que não vai O esperar, Florentino é um Rizek. pouco mais alto. Eu O Real Florentino Madrid que é não vai mais esperar. velho. É o Real Madrid que não vai esperar. Ele não vai esperar, ele não vai se dar esse luxo, não. Vou esperar para ver se é Henrique, ele que eu quero. Segunda-feira, houve uma conversa do presidente da CBF com o Carlo Ancelotti. Ainda que nenhum dos dois
Assuma Confirme. isso publicamente, estou informando. Na segunda-feira houve essa conversa. A gente pode especular o quanto a gente quiser. Estou dando uma informação. Não, Na segunda-feira houve uma conversa do presidente da CBF com o Ele Carlo teria Ancelotti. parabenizado o Ancelotti pelo posicionamento Exato, no teria caso do não. início. Parabenizou o Exato, Ancelotti pelo então. posicionamento e conversaram. Ó, tô te esperando, hein? No final da temporada, a gente conversa. O que quando pode sair a a decisão. reviravolta que- para mim é o Ancelotti só chegar pra lá que e pedir as contas. Quem está em Pronto, eu quero casa sair. saiba qual é a contagem regressiva. O final da temporada é dia 30 de maio, se eu não me engano. Rapaz, Só para quem está em casa poder se situar. Spawn Eu, tem mais eu não duas. faço mais consulta hoje. deixa eu ver aqui. Eu acho que o Spawn tem mais duas, né? Tem mais essa, próxima rodada do fim de semana e mais uma depois. Então, esse fim de semana agora é 27 e 28. Isso, tem mais uma. Então seria no primeiro fim de semana de junho. Isso. Pronto. A contagem regressiva é essa. Dia 3 de junho. Dia 4 de junho, dia 4 de junho acaba o campeonato. Então, dia 5 de junho, para quem acompanha aqui o Seleção Sport TV, que o André está atualizando sobre essa questão, dia 5 de junho tem uma definição. É isso. Né? Por aí. Mas para mim já está definido lá no Real. Se fosse sair. Mas você não é o Florentino. Exato. Não, mas a gente acompanha A gente pode futebol achar há o que a algum gente tempo. quiser. Exatamente por conhecer como o Florentino trabalha, tô como ele fez brincando. todas as vezes que ele trocou treinador, eles não esperam não, cara. Vão esperar para quê? Vão esperar para quê? Temporada já aí batendo na O porta. Zidane, Era o que eu ia pelo falar. contrário. o A saída do Zidane foi Exato, anunciada. exatamente Isso. ao contrário. Eles já vão Séculos trocando. antes. Ó, ele não vai Na ficar Europa pronto. você não pode se dar muito esse luxo, porque de repente você quer um meio-campista que o PSG chega na frente e leva, que o Bayern chega na frente e leva. Galera, comentaristas rasgando elogios ao Abel Ferreira depois da grande goleada do Palmeiras fora de casa na Libertadores contra o Cerro Porteño, 3-0 fora os ameaços, assistências de Rony Rústico e gol dele também. Tirou a zica e tudo, né? Mas o PSG quer Abel Ferreira. Não quer Abel Ferreira. O PSG sonda aí alguns treinadores, está averiguando alguns nomes, colocou alguns nomes na mesa e o do Abel Ferreira é um desses nomes aí, né? Então, tem um desses nomes aí. Mas antes eu quero falar sobre o ataque, né? A discussão dos ataques do futebol brasileiro aí foi colocado, né? Vamos pôr na tela então. Muitas opções de ataque interessantes no Brasil. Hoje temos aí o Hulk e Paulinho. Muitos gols, realmente o Hulk 27 gols em 18 jogos. O Paulinho 26 em 13 jogos, tá? Com números melhores até do que o próprio Hulk. O time do Fluminense com Cano, Arias e Keno. Olha aí, o Cano com 26 jogos, 24 gols. O Arias 25 jogos, 4 gols. O Keno, 22 jogos, 3 gols. O Cano que assusta aí, né? O maior centroavante do Brasil na atualidade, né? Aí você tem aí, cara, 24 gols em 26 jogos, pelo amor de Deus. Aí tem o Flamengo com Pedro e Gabigol, né? O Pedro, 25 jogos, 25 jogos, 22 gols. Um número muito próximo também do número aí do Cano. Vamos lembrar que nisso aí tudo teve campeonato carioca contra aquelas fortes equipes, né, do interior do Rio de Janeiro, né? Diferente das fracas equipes do interior de São Paulo, né? Se é que você está entendendo a ironia, né? Vamos lá. Gabigol, olha só. Gabigol, 29 jogos. 15 gols do Gabigol, meu. Pelo amor de Deus. Muito abaixo aí do... Quase a metade aí, né? Dos gols do Pedro e do Cano. Olha lá, vamos lá. Dudu, 27 jogos, 1 gol contra o Goiás, né, Dudu? Vamos lá, Arthur, 27 jogos, 8 gols. Olha ele aí aparecendo. Começou pelo menos a fazer gol, né? Rony Rústico, 24 jogos e 7 gols. Então Arthur e Rony estão sendo os goleadores aí, né? Juntamente com o Rafael Veiga, né? O Dudu nunca foi um cara muito goleador mesmo, ele sempre foi um cara mais de assistência, foi mais um meio do que um atacante, propriamente dizendo, né? Então não dá para cobrar dele que seja um centroavante goleador, como o Gabigol, o Pedro, o Cano e o Rony, né? Nem o Hulk. Mas o Paulinho no Atlético tá dando mostras aí de que, se bem que eles estão jogando no sistema de segundo atacante, né? Lá eles não estão jogando com pontas abertas, e sim com o Hulk e o Paulinho enfiados praticamente, né? O Cudê tá jogando nesse sistema aí, no espécie de 4-4-2, mas você pode ver que o Palmeiras tem esse sistema aí, e o Fluminense tem um sistema similar ao do Atlético, em certo ponto também, assim como o Flamengo, de certa maneira, pelo menos quando os dois estão à disposição ali, né? Atualmente tá o São Paulo, acho que ele praticamente não teve os dois à disposição ali no mesmo jogo, acho que salvo o último, ou os dois últimos jogos ali, que realmente os dois até jogaram. Mas é isso aí, o Rony, o Dudu e o Arthur é o ataque mais perigoso do Brasil? Foi a polêmica aí que eles colocaram, né? O que você acha? Dá a sua opinião aí nos comentários. E agora vamos falar de Abel no PSG. Olha só, a cogitação aí é o Thiago Motta, né? Porra, Thiago Motta no PSG como técnico. Pô, tem o Mourinho também, tem o Marcelo Gallardo, ex-River Plate, e o Abel Ferreira, atual técnico do Palmeiras, são os nomes aí cogitados para assumir o PSG.
Jornal francês cita Abel Ferreira, então, como um dos alvos para assumir o Paris Saint-Germain. Meu amigo, o negócio não tá fácil, não. O PSG não conseguiu ganhar a Champions com o Neymar, com o Messi, né? E nem mesmo com o Mbappé, contratações aí grandes que eles fizeram, caríssimas, jogadores de nome, e não conseguiram ganhar a Champions. Então, já que eles não conseguem ganhar, querem um treinador que faça o time ganhar a Champions. E aí eles pensam em alguns nomes, um deles é o Abel, que chega aqui na América, sem muita experiência, sem conhecer muito nem do futebol americano aqui, né? E aí ele vai e ganha 2 Libertadores consecutivas e na terceira é eliminado por erro de arbitragem, né? Por ser prejudicado pela arbitragem. Tá aí o Abel vira ídolo do Palmeiras, um dos maiores técnicos da história do Palmeiras, com um monte de número aí favorável a ele. Vitórias, etc, jogos e tudo. Já tá, passou o Filipão em número de vitórias aí, com 10 jogos a menos. E ele tá a 10 jogos de passar o Filipão em número de jogos, né? Olha quantos jogos que ele já fez aí, né? Foram 3 anos comandando o time do Verdão. E aí tem o Mourinho, o Mota, o Galhardo, né? São aí os perfis que podem entrar aí no time do PSG, né? Pode ser o novo treinador do PSG. Eles não chegam no título a colocar o nome do Abel Ferreira, mas eles falam no campo da matéria aí do Abel Ferreira. E o Abel Ferreira, sim, está entre os cotados aí para assumir o time do PSG e o Ancelotti para a seleção brasileira, né? Como você muito bem sabe aí. E tudo vai se definir, então, na primeira semana de junho, né? Quando acabar a temporada europeia, vamos ter muitas definições aí sobre PSG, Real Madrid, seleção brasileira e talvez até o Palmeiras, né? Tomara que não, né? O que você acha dessa bucha, dessa bomba aí que estourou aí nesta semana, né? No dia do jogo do Palmeiras, praticamente, né? Coincidência, né? Coincidência isso aí, né? E aí no dia seguinte todo mundo agora só fala disso, né? Ah, Palmeiras e Abel. Ontem os caras falando disso, tem gente doida pra vender aí para os caça-cliques, né? No dia do jogo do Palmeiras, nem preocupado com o Abel poder sair para preocupar com o jogo, meu. Depois do jogo, acabou o jogo, ganhou, perfeito. Vamos falar do Atema, né? Cada um também fala de que quiser e dane-se. Deixe seu like, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo e avante palestra!